de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite. Boa noite. Tá ótimo. Tá bom o som aí? Bom, gente, eu sou Rosana, mais conhecida como Rosana Mendes. Embora Mourão me agrade bastante, tenho muito orgulho dessa família, de fazer parte da família Mourão, mas não tenho esse sobrenome. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer ao Gabriel pelo convite de estar aqui hoje. Esse convite foi feito de forma bastante inusitada. Nós estávamos no MESESG, o Gabriel está sempre presente, né? A turma de Bambuí é bem firme no MESESG. E eu perguntei da Semana Espírita como que estavam os preparativos, e ele falou para mim assim, não, tá tudo bem, tem fulano e tudo. E falou só o nome de homens, né? E eu, como boa feminista, eu falei, mas cadê as mulheres? Ele falou assim, aí, mulher, eu, você vai. Aí eu pensei, eita, eu e minha boca grande, né? Mas de qualquer forma, claro que eu estou muito feliz de estar aqui, é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que além de vocês encarnados, encontra-se uma legião muito maior de desencarnados que vem aqui buscar apoio, buscar consolação. Então que Deus possa nos abençoar. Bom, eu gostaria de começar contando para vocês uma história que acredito que seja conhecida, talvez pela maioria, que é o mito da caverna de Platão. Platão, como acredito que todos saibam, era um filósofo grego, e ele, dentre as suas filosofias, ele criava alegorias, metáforas, e ele criou esse mito da caverna de Platão. A história conta o seguinte, que várias pessoas se encontravam dentro de uma caverna, presas, acorrentadas, com seus pés, as suas mãos, inclusive as suas cabeças, e elas conseguiam vislumbrar somente uma parede que ficava de frente a elas. E atrás dessas pessoas havia uma fogueira. E outras pessoas manipulavam objetos em torno dessa fogueira, de modo que o que aqueles seres que estavam acorrentados poderiam vislumbrar ali à frente eram somente sombras. E eles acreditavam que aquela era a única realidade possível existente, porque era a única realidade que eles conseguiam vislumbrar. Até que um dia, uma dessas pessoas que estava presa conseguiu fugir, conseguiu se soltar dessas correntes, dessas amarras, e foi para o exterior dessa caverna. Ao vislumbrar o exterior dessa caverna, ele ficou no primeiro momento cego pela luz. Ele não conseguia enxergar direito as coisas que estavam à sua frente. Então ele ficou atormentado, e o seu primeiro pensamento foi retornar à caverna, voltar, onde ele se sentia até então confortável. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a perceber que as cores, a vida, a luz eram muito mais bonitas e interessantes do que o interior da caverna. Então ele pensou, eu preciso voltar e contar para os meus companheiros que eu estou vislumbrando aqui. Isso aqui tudo é muito maravilhoso, essa verdade é a verdadeira e não aquela que a gente imaginava que via ali nas sombras projetadas. E ele retornou. Ao retornar essa caverna, os seus companheiros ficaram assustados com o que ele contou e não acreditaram que tudo aquilo que ele estava descrevendo era real, e julgaram que ele estava possuído por insanidade. E o que eles fizeram? O mataram. Como acontece com vários pensadores e filósofos da nossa história, que têm medo das novas ideias, esse prisioneiro também foi morto pelos seus companheiros. E segundo o pensamento platônico, existem duas realidades, né, que fazem a interpretação dessa história, que é a realidade dos sentidos, onde que as pessoas vivem segundo os seus sentidos somente com sensações, e a realidade
verdadeira, que é a realidade que é obtida através da razão, através do pensamento lúcido, através da observação. E aí, essa história toda é apenas para ilustrar um pouco do que nós vamos conversar aqui a respeito das mudanças de paradigmas. O que são esses paradigmas das nossas vidas? O que são essas crenças que são representadas pelas correntes que aprisionavam os prisioneiros na caverna de Platão? O que são esses sentimentos, essas culturas arraigadas que nós temos em nós, que nos acorrentam e não nos deixam vislumbrar a verdadeira realidade? Porque ao estudar, ao preparar esse momento aqui hoje, eu fiquei imaginando que nada adianta uma pessoa vir e falar coisas maravilhosas se a gente não romper com os nossos paradigmas. Porque nós, seres humanos, somos extremamente julgadores, nós somos ótimos em julgar os outros, nós somos ótimos em nos autoiludir, transformar a realidade. Então a gente precisa de romper com esses paradigmas. E aí eu busquei no livro de Um Modo de Entender, de Hamed, que é um escritor que a gente gosta muito, algo que falasse a respeito disso. E ele diz que a gente só pode mudar a nossa realidade, a gente só pode fazer algo bom com a nossa vida, nós só podemos manter o bom ânimo, e seja lá o que for, se nós acreditarmos. E mais do que acreditar, se nós compreendermos. E por que é tão difícil, às vezes, nós acreditarmos? A gente vem à casa espírita, lê, ouve palestras, etc. Mas ainda, com certeza, acontece com vocês também, que acontece comigo também, parece que algo está tão preso, arraigado em nós, que a gente não consegue absorver aquela essência da doutrina espírita. Não conseguimos absorver ainda a essência das palavras do Mestre, porque nós ainda estamos presos, nós estamos que nem os prisioneiros da caverna de Platão. Nós conseguimos às vezes vislumbrar apenas a realidade que desejamos ou que é mais confortável para nós, porque pensar dá trabalho. Pensar é uma das atividades mais difíceis que tem, é por isso que tão poucos de nós se dá o trabalho. Essa frase não é minha, não, é de um filósofo, né? Que pensar é uma das atividades mais difíceis, mas, no entanto, ela também é uma das atividades que nos eleva, que faz com que a gente se torne pessoas verdadeiramente livres. Joana de Ângeles fala a respeito da revelação espírita, que a revelação espírita, ela esclarece as consciências, que ela proporciona uma visão do futuro, rompe com os grilhões dos vícios e proporciona liberdade real, mas apenas quando nós conseguimos romper com os nossos paradigmas, com os nossos preconceitos, com as nossas culturas, com os nossos traumas, com os nossos medos. Então, mais do que acreditar na doutrina espírita, na essência e nas palavras do Mestre, é importante que a gente tente compreender. Na verdade, a doutrina espírita, ela propõe isso mesmo, é uma fé raciocinada, e não uma fé por simplesmente acreditar. Mas eu gostaria de fazer uma atividade com vocês aqui, depois eu explico o porquê dela, com certeza muitos vão entender. Com os ditados populares, falando ainda a respeito desses paradigmas. Eu vou falar alguns ditados populares aqui, e eu vou falar a metade dele e vocês completam, pode ser? Então vamos lá. Filho de peixe, ladrão que rouba ladrão, diz-me com quem andas, pau que nasce torto, e dizem que até a cinza é torta, né? A voz do povo, manda quem pode, quem com ferro fere. Olha só que coro mais bonito, né? Interessante. Esses ditados populares é um exemplo de como que nós somos condicionados a absorver determinadas culturas que às vezes nós nem acreditamos nelas.
Será que todos esses ditados que nós falamos aqui, eles correspondem ao que nos ensina a doutrina espírita? Pau que nasce torto, morre torto? É assim? Será que filho de peixe, peixinho é? Também não, não é? A voz do povo é a voz de Deus? De forma nenhuma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido? É assim que a doutrina espírita nos ensina a lei de ação e reação? Não exatamente. Então, é só para ilustrar como que é interessante, como que nós ainda repetimos determinadas coisas por simples cultura, por simples vontade de perpetuar algo que às vezes a gente nem acredita, mas nós estamos colaborando para que elas continuem. Tem alguém aqui que fala alguns desses ditados aqui no dia a dia? Ou será que vocês conhecem alguém que fala? Não é? Eu fiz essa atividade aqui com um grupo de professores e foi muito interessante que uma delas falou assim: nossa, Rosana, mas a minha mãe falava isso, o meu avô falava isso, eu acredito nisso aí mesmo. E aí eu disse: vamos pensar, vamos raciocinar, você tem certeza, você acredita nisso? E aí com um pouquinho de reflexão ela falou: não, realmente eu não acredito nisso, mas eu continuo perpetuando. Então é só para ilustrar como que é difícil tirar algo que está arraigado em nós, mesmo que isso nos prejudique, mesmo que isso esteja errado. E mudar algo em nós que é cultural é extremamente complicado. A cultura de um povo, ela é algo que demanda muito tempo para ser modificada. A educação, ela só acontece em longo prazo, ela não acontece em curto prazo. Então nos reeducar, nos moldarmos e fazer com que a gente possa compreender e refletir aquilo que a gente está repetindo, mesmo que aquilo não seja bom, é algo que nós devemos nos permitir a fazer. E é por isso que essa doutrina é tão maravilhosa, que eu acredito que muitos daqui também são apaixonados por ela, assim como eu, por causa disso, porque ela nos ensina a refletir. A doutrina espírita, ela não tem nada de resignação acomodada, passiva, pelo contrário. Ela é dinâmica, ela nos ensina a pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, por quê. Mas enfim, nós temos também uma coisa muito interessante dentro da psicologia. Os psicólogos de plantão, ou quem gosta desse assunto, talvez entenda o que eu vou dizer aqui. Conversando com uma psicóloga amiga minha a respeito do tema desse estudo, ela me falou a respeito. Algumas pessoas procuravam no consultório com alguns problemas, algumas situações que elas acreditavam que não conseguiam passar por cima delas. Algo que elas estavam tão condicionadas a vivenciar que elas se achavam presas, não conseguiam sair do lugar. Quantos de nós aqui, ou se não todos, estamos presos, condicionados a determinadas ações, a determinadas atitudes? Mas enfim, aí ela foi me explicar do desamparo aprendido, que é um termo que eu achei muito interessante. Eu fui pesquisar. O que é o desamparo aprendido dentro da psicologia? É quando nós estamos com muita dificuldade de passar por cima de algum problema, estamos nos sentindo incapazes, impotentes frente a uma dificuldade, e aí a gente resolve acomodar. A gente acha que está tão difícil que é mais fácil. E isso pode estar refletindo um problema que a gente passou talvez na infância, pode estar refletindo um bullying, pode estar refletindo um medo, um trauma passado pelos pais, pode estar refletindo algo que nos aconteceu em outras encarnações. E aí a gente fica preso em determinado momento. A gente não consegue, parece que você trabalha, tenta progredir, mas tem algo que nos mantém presos. Por que a gente não consegue se desvencilhar de determinadas correntes? Aí aqui está. O que a gente precisa de fazer? Refletir sobre isso, precisa de buscar ajuda, precisamos de falar sobre o assunto, precisamos de buscar profissionais, ajuda, seja onde que for. A gente estava conversando aqui, eu ouvi o Gabriel conversando aqui com o Gilmar no começo da palestra, ele falando da importância desse movimento, do Setembro Amarelo, que todas as instituições religiosas estão atentas, estão aderindo, estão procurando fazer alguma coisa, unificadas,
sem essa separação de religião, mas unificadas em torno de um bem comum. E o que é mais importante no Setembro Amarelo? O que ele incentiva a fazer? A falar, a conversar. Então é importante que a gente busque fazer isso, seja nós fazendo isso, ou que a gente faça isso com o outro, que a gente incentive o outro a falar. Quantas pessoas estão perto de nós, talvez estão ali cabisbaixas, são introspectivas, não gostam de falar, e a gente fala assim, deixa a pessoa quietinha do jeito dela, mas quem sabe, a gente não precisa forçar um pouco para que a pessoa fale. Isso é muito importante. No título da palestra, desse estudo, estava escrito lá, tendes bom ânimo, filhos de Deus. É isso mesmo, Gabriel? Acho que filhos de Deus. Aí eu fiquei pensando, filhos de Deus, será que se nós realmente nos sentíssemos filhos de Deus, soubéssemos de verdade que somos filhos de Deus, nós sofreríamos tanto? Será que se a gente tivesse a total consciência de que nós temos um Pai Todo-Poderoso, nós sofreríamos tanto? E aí eu convido vocês a pensarem como que é interessante. A maioria aqui provavelmente é pai ou mãe, ou quem não é, também dá para fazer essa reflexão. A gente como pai e mãe, o que a gente espera que os nossos filhos sejam? O que a gente deseja? Eu desejo que o meu filho passe no curso de medicina, que ele case, que ele tenha filho. É isso que a gente deseja? Se a gente pudesse resumir em uma palavra, o que a gente deseja para os nossos filhos? O que nós desejamos? Que eles sejam o quê? Felizes. O que pode ser mais importante do que isso? Do que ser feliz, a genuína felicidade, a genuína alegria. Nada pode ser mais importante do que isso. Se nós que somos tão imperfeitos desejamos isso, o que será que Deus, nosso Pai, deseja de nós? Será que Ele deseja que a gente viva cabisbaixo, resmungando, sofredor, cheio de problemas? Será que é isso que Deus Pai deseja que nós, nossos filhos, sejamos? É claro que não. No entanto, nós ainda estamos condicionados a achar que o sofrimento, que viver sofrendo, que manter uma postura talvez mais carrancuda, que isso pode nos trazer alguma espécie de vantagem no futuro, que Deus pode ficar feliz com isso. Eu discordo desse pensamento. Eu tenho certeza absoluta que se eu sou mãe, sou imperfeita, quero que os meus filhos sejam felizes, como que Ele vai desejar que eu viva em sofrimento? Jamais. Tem um livro, aliás, acho que é de Hamed também, que ele diz o seguinte: ele fala que o nosso destino está constantemente sob o nosso controle. Ele diz que nós escolhemos, nós recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos, modificamos tudo aquilo que nos rodeia a existência. Nossos pensamentos e vontade são a chave dos nossos atos e das atitudes. São as fontes de atração e de repulsão da nossa jornada vivencial. Não reclames nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Joana de Ângeles fala que a pior coisa que nós podemos fazer a nós mesmos é nos colocarmos na posição de vítima. E a doutrina espírita deixa isso muito claro para nós. Quando ela fala da nossa resignação, que devemos ser resignados, ela jamais propõe que a gente seja passivo e aceite o sofrimento sem fazer alguma coisa. É o contrário. A gente aceita não porque a gente tem uma fé sem raciocinar. É o contrário. A gente aceita porque a gente compreende. E a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, porque ela nos ajuda a compreender a causa das nossas aflições. Já imaginaram tanto que nós somos privilegiados nesse sentido? De imaginar por que existem tantos tormentos no mundo, tantas aflições?
Nós sabemos, claro que a gente não entende exatamente tudo, mas a gente entende sim. A gente sabe que tudo tem um porquê, a gente sabe que Deus está no comando de tudo. E isso é muito libertador. Hamed nos fala também dessa questão de ressignificar, de dar novo significado aos nossos problemas, de modo que a gente possa transformar os nossos problemas em desafios. E eu fico imaginando, será que a nossa vida teria graça também se a nossa vida fosse só um mar de rosas? Se nós não tivéssemos problema? Se nós não tivéssemos desafios? Ele fala a respeito disso, né, que nós podemos ressignificar os nossos problemas, nós podemos dar um novo significado e podemos compreender o que podemos fazer para que isso seja modificado. E diz ainda, está em nossas mãos. Quando Cristo disse, vós sois deuses, o que será que ele quis dizer? Vós sois deuses. Ele não disse no passado nem no futuro, ele disse no presente. Nós somos deuses. Nós podemos fazer o que queremos com a nossa própria vida. Independente do que esteja acontecendo agora, do que aconteceu no passado, nós podemos agora ressignificar a nossa vida. É tão maravilhoso isso que chega a dar medo. A gente pensa, mas como assim? Quer dizer que se eu quiser mudar toda a minha vida e ser feliz de agora para frente, eu posso? Pode. Você pode ser tão feliz quanto se pode sobre a terra, que é a pergunta que Kardec fez aos espíritos, se o homem podia gozar de completa felicidade aqui na terra. Ele disse, completa felicidade não, mas ele pode começar agora e ser tão feliz quanto se pode. Tem um campo da ciência, a neurociências, que fala que na verdade a neurociências estuda, é um campo das ciências que estuda o aprendizado, como que nós, seres humanos, aprendemos. E acreditava-se até um tempo atrás que os nossos neurônios, as nossas sinapses cerebrais, elas só se desenvolviam até um determinado tempo, principalmente na infância. E com os estudos, esse campo da ciência, a neurociência, ela veio dizer para nós que nós podemos aprender sempre, que a gente aprende sempre. Então não existe essa questão de dizer que eu já passei da idade, isso eu não vou aprender mais, já foi a minha época. Esse pensamento não vale nem dentro da ciência e nem dentro do espiritismo, porque nós somos espíritos eternos, ou não somos? Nós somos imortais, ou não somos? Então quer dizer que eu posso aprender sempre? Sempre, sempre, sempre. Será que Cristo ele era um ser de uma classe angelical, que foi criado com todas as suas habilidades, seus potenciais, de uma hora para outra? Foi assim? É assim que a doutrina nos ensina? Quem era Cristo antes de ser o Cristo? Ele era um ser comum, assim como qualquer um de nós. E a doutrina espírita nos diz o quê? Que ele é nosso modelo guia, que se nós seguirmos os seus ensinamentos e seguirmos a sua maneira de agir, as suas atitudes, nós também seremos deuses, embora ele tenha dito que nós já somos deuses. Uma coisa interessante também que a neurociência diz é que nós nos motivamos através dos desejos, da nossa atenção, que o ser humano ele se mobiliza pelo desejo. É claro que quando a gente está numa depressão, a gente está triste, é muito difícil a gente desejar alguma coisa boa. Com certeza todo mundo aqui já passou por situações muito difíceis de depressão ou ainda está passando. É difícil a gente se mobilizar, é difícil a gente desejar, e a gente deve respeitar isso, porque realmente é muito difícil. Mas o que é interessante é que tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção tende a crescer. Então, se a gente coloca a nossa atenção em algo positivo, não fui eu. Se a gente coloca a nossa atenção em coisas que
que julgamos que nós podemos fazer, que nós possamos ali dar o primeiro passo, é devagarzinho, né, gente? É o despacito. Vai devagarzinho. Porque realmente tem que ser devagarzinho. Porque nós somos seres muito complicados ainda. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. A gente tem que ter amor, alto amor, caridade conosco. Quando a gente fala de fazer caridade, eu acho tão interessante que às vezes as pessoas falam caridade, vamos fazer caridade para os outros e tudo. Lógico. Mas a primeira caridade tem que fazer com quem? É com a pessoa que está mais próxima. O mais próximo de você é você mesmo. A primeira caridade ela tem que ser feita com você, conosco. E é interessante que muitas pessoas fazem caridade aos outros acreditando que não precisam fazer caridade para elas mesmas. Mal sabem elas que elas estão cometendo um grande erro. Com certeza Jesus deseja que a gente seja um autoempreendedor, que a gente empreenda a si mesmo, que a gente possa galgar aí, com o passar dos anos, as nossas experiências e que a gente aprenda com as nossas experiências. Senão, de que adianta? De que adianta ter experiência, estudar, ler livros e assistir palestras e a vida continuar do mesmo jeito? Então, o que a pessoa está fazendo? O que nós estamos fazendo se a gente não aprende? Eu gostaria de fazer aqui que vocês pensassem um pouquinho aqui sobre essa questão de colocar atenção naquilo que nós desejamos. Quando a gente coloca atenção em algo que a gente deseja, aquilo tende a crescer. Aí eu pergunto para vocês, se vocês pudessem imaginar agora, fazer um pedido, que fosse talvez até um milagre na sua vida, eu gostaria que acontecesse algo. O que você gostaria que acontecesse com você? Mas é com você, não é com o seu filho, com a sua família, com a sua mãe, com a sua esposa, nada disso. Para você. Qual seria o seu desejo para você mesmo? Qual seria um milagre que você gostaria que acontecesse com você? É interessante como que a gente não perde tempo, entre aspas, perde, a gente ganha tempo para pensar nisso. Como que a gente vai melhorar se a gente não sabe nem o que a gente quer? A vida é tão corrida, a gente passa a vida trabalhando, estudando e fazendo tanta coisa, e às vezes nós esquecemos dessa principal coisa. O propósito, quando a gente fala do propósito de vida, o que a gente quer na nossa vida, qual é o nosso propósito de vida? O que é o nosso propósito de vida? É aquilo que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim na minha vida? É muito importante a gente parar para pensar nisso. Quando Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, qual será que é a lição que ele quis nos passar? Tens bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos, conseguiu se elevar, é o ser espiritual de elevação grandiosa, é o governador do nosso planeta Terra, um ser iluminado. Qual que é a lição que ele quis dizer? Tens bom ânimo. É importante que a gente pense nas palavras de Jesus e nas suas atitudes, porque Jesus, ele se identificava com o Criador. Por isso ele era livre. Joana de Ângeles diz que quanto mais livres nós somos, mais felizes nós somos. Quanto mais livre a gente é em termos de preconceitos, de sentimentos ruins em relação aos outros, de julgamentos, quem a gente é para julgar o outro? Quanto mais a gente se liberta dessas correntes, mais livres seremos, e quanto mais livres, mais felizes. Então Jesus, ele sabia da sua imortalidade, ele sabia que era um Espírito eterno, ele sabia que era Filho de Deus. Então, ele estava tranquilo, não estava? Mesmo que ele tenha tido seus problemas aqui na terra, ele estava tranquilo, ele sabia quem ele era. Eu vi uma vez um vídeo maravilhoso
de umas indianas que carregavam umas latas na cabeça com estrumes. E um peso muito grande, as indianas maravilhosas, né, com aquela cor maravilhosa e roupas coloridas, e felizes, brincando, alegre, felizes. E aí um repórter chegou até elas e disse: não incomoda vocês carregar esse peso, carregar esse estrume, essa vida? Vocês são tão felizes, aparentemente vocês são tão felizes. E elas responderam: não, nós somos felizes sim. E de onde vem essa felicidade? Elas responderam: nós sabemos quem nós somos. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Que coisa maravilhosa. Será que a gente sabe quem a gente é? Se a gente soubesse que a gente é filho de Deus e acreditasse nisso de verdade, já estava bom. Não precisava de mais nada, não. Bastaria. O mestre ensinava a seus seguidores que eles vivessem com alegria. Ele disse: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então essa ideia que muitos de nós podemos ter distorcida de que a alegria não é bem-vinda a quem é religioso, é uma ideia distorcida. A alegria é bem-vinda sim. E vocês já repararam como que a alegria é tão interessante que ela contagia? Tem coisa mais maravilhosa que você chegar perto de alguém que é feliz, que transborda alegria. Que energia maravilhosa é essa? Você chega perto da pessoa, você está triste, você fica feliz? Ela contagia assim, é a energia da pessoa. E a gente pode modificar a nossa energia. A partir de como que a gente pode modificar a nossa energia? A partir de uma coisa muito importante, que é o poder do pensamento. Eu já fiz alguns estudos a respeito do poder do pensamento e adoro, acho fantástico, porque tudo começa lá no pensamento. Então, a partir do momento que nós começamos a pensar coisas boas, a gente passa a sentir coisas boas e a gente passa a agir de forma bacana. Então, é pensar, sentir, fazer. Assim, eu sou feliz. Pensar, sentir e fazer. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida para que a gente possa adquirir energia boa, sintonizar com coisas que são positivas, é através do pensamento. E é um treino. A neurociência diz que o nosso cérebro ele precisa ser treinado. É um treino. A gente não nasce aprendendo isso, a gente não nasce com isso pronto. Nós precisamos desenvolver em nós esse exercício. E nem é tão difícil assim. Começa a fazer a experiência de só pensar coisa boa. Não é que a gente vai ser hipócrita e fazer de conta que não existe problema no mundo, que não existe problema na sua vida. Não é isso, não estou propondo hipocrisia de forma alguma. Mas a gente pode sim nos trabalharmos para que a gente consiga ter uma percepção, uma lucidez diferente a respeito das coisas. Porque nós estamos tão condicionados a ver apenas o que é ruim, que é difícil a gente trabalhar essa percepção. Tem uma monja do Zen Budismo que ela diz que a gente pode alcançar o nosso eu superior, a nossa luz interior que todo mundo tem, a nossa essência divina, apenas fazendo esse exercício, treinando a nossa percepção para ver o lado bom das coisas. Tem lógica? Tão interessante e é uma coisa boba. É por isso que eu acho que a gente às vezes fica preguiçoso, porque é fácil, não é difícil. Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ou a imago Dei, reside nas criaturas, ou melhor dizendo, a essência divina. A essência divina reside em todas as criaturas, todas. Por mais que aparentemente essas imagens estejam distorcidas, a
pessoa esteja cometendo mal, por exemplo, mas a essência divina está lá dentro dela. E o que Paulo de Tarso escreveu então? Não vos conformeis com esse mundo. Não tem nada de resignação passiva aqui, ao contrário. Mas transformai-vos. Como transformai-vos? Renovando a vossa mente ao poder do pensamento. Viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizado com a nossa natureza espiritual. A alegria de repetir com Jesus Cristo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando Cristo disse essa frase, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele tinha essa consciência de que a essência divina estava dentro dele. Quantas vezes nós nos lembramos no dia a dia que temos essa essência divina dentro de nós? Talvez seria um outro exercício que precisávamos fazer. Lembrar que nós temos a essência divina dentro de nós. Divaldo diz que a felicidade é para quem ama e não para quem deseja ser amado. Então, às vezes a gente condiciona a nossa felicidade ou a nossa alegria a algo externo, a coisas materiais, a outro ser humano. E ele vem nos dizer que é justamente o contrário. A felicidade é para quem ama e não para quem deseja ser amado. E outra coisa interessante, que a felicidade também, a alegria, ela não pode ser imposta a ninguém. Ninguém fica feliz por decreto, não é? Nosso presidente Temer pode baixar um decreto e falar assim: ó, a partir de hoje é para todo mundo ficar feliz. Tá difícil, né? Mas enfim, ninguém fica feliz por decreto, porque isso é algo muito individual, é um trabalho íntimo, é um trabalho que depende de nós, e é isso que eu acredito que Cristo quer de nós. Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resulta no sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Essas ideias, elas podem dar a entender que nós estejamos sendo egoístas, quando a gente diz: eu preciso desenvolver em mim o auto-amor, eu preciso gostar de mim, eu preciso fazer coisas que eu gosto, eu preciso pensar naquilo que é bom para mim. Quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, a gente às vezes pensa só naquilo que é ruim. Conhece-te a ti mesmo. Deixa eu pensar aqui o que eu sou ruim. E o que você é bom? O conhece-te a ti mesmo também serve para isso. Em que é aquilo que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? O que eu posso desenvolver em mim? Que eu posso melhorar a minha autoestima e ser mais feliz? É muito difícil a gente ser feliz do lado de uma pessoa que não é feliz. Então, quando a gente é infeliz, a gente atrapalha não é só a nossa vida, não. A gente atrapalha a vida da família inteira. A gente deixa os nossos parentes angustiados. A gente deixa todo mundo infeliz. Olha, isso aí que é egoísmo, não é? Bem, a Joana de Ângeles diz também que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui. Nós todos sabemos que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui. Então é a partir daqui que a gente precisa de trabalhar isso. E o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu digo e repito, que é a questão do pensamento, é trabalhar o nosso pensamento. É o pensar, sentir e fazer. Mas como que a gente pode acessar essa essência divina que nós temos dentro de nós, esse universo ilimitado que nós temos dentro de nós, para que a gente possa ser mais feliz? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Se a gente for pensar e fazer uma autoanálise, a gente pode descobrir inúmeras coisas que nos faz feliz, que nos deixa feliz. E às vezes a gente acha que quando a gente é adulto, a gente tem determinadas coisas que a gente não pode fazer. Por que adulto não pode brincar? Por que adulto não pode ter determinadas brincadeiras? Isso é coisa de criança. Será mesmo? Olha os paradigmas, as nossas correntes. Então a gente pode fazer várias coisas, deixar o espírito livre, desapegado desses preconceitos e fazer coisas que nos deixam felizes sem se incomodar tanto com o julgamento alheio. Porque se a gente fosse incomodar com o julgamento alheio, é complicado.
fica difícil ser feliz. A gente tem que incomodar com o nosso julgamento, a nossa autoanálise e com o julgamento de Deus. Mas enfim, nós podemos pensar em o que há de bom no mundo que nos atrai. O que tem de bom no mundo que nos atrai? Então é para lá que eu vou. Para onde tenha sol é para lá que eu vou, não é? J. Quest dizia na música. O que tem de bom nesse mundo que te atrai? Então vá atrás disso, procure atrás disso, procure aquilo que te faz feliz. É uma das formas que a gente pode manter o bom ânimo. Uma outra coisa que eu também gosto de falar muito e que eu procuro desenvolver sempre em mim mesma é o poder da gratidão. A gratidão é algo que nos reconecta com Deus. Ela é como se fosse uma oração. Quando a gente é grato, quando a gente agradece a Deus o que tem, a gente está, na verdade, fazendo uma oração. É um tipo de prece. E acredito eu que nós agradecemos muito pouco o que temos. Pedimos muito e agradecemos pouco o que temos. Se a gente for parar para pensar aqui agora, cada um de nós, o que a gente tem para agradecer e colocar numa balança, o que você tem mais? Você tem mais reclamações ou mais coisas a agradecer? A gente tem coisa demais para agradecer. Como nós somos ingratos? Nós temos muita coisa a agradecer. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Então o poder da gratidão também pode mudar as nossas vidas. E também é um exercício que nós podemos e devemos praticar. Agradecer sempre a tudo, inclusive os problemas, que eu gosto de dizer que são desafios. Tem uma oração que eu vou ensinar para vocês rapidinho, que é muito interessante, que é a oração conectada de 4 etapas. Tem um espírita que ele se chama Bruno Jimenez, e ele tem alguns vídeos no YouTube, e ele ensina algumas coisas interessantes. E essa oração de 4 etapas é uma que eu achei muito interessante. Ele diz que todas as vezes que a gente deseja uma coisa, que a gente faz aquele pensamento, não, gostaria que acontecesse esse milagre na minha vida. Então eu vou fazer essa oração de 4 etapas por um determinado tempo, 20 dias, um mês, por exemplo. E aí ele diz que a gente deve na primeira etapa, a gente deve agradecer. A gente agradece, mas agradece tudo. Pensa o que você tem para agradecer. Agradece o corpo, o alimento, agradece o ar que você respira, agradece a sua família. Gente, a gente tem coisa demais para agradecer. Se a gente tem um teto e tem o que comer, o que beber, nós já somos pessoas extremamente felizes nesse planeta Terra. Então a primeira coisa é agradecer por tudo, é a primeira etapa. A segunda etapa é tentar conectar-se com tudo aquilo que é positivo do universo. Pensar em todas as pessoas que estão orando, todas as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa boa, em todos os espíritos superiores, conectar-se com as energias superiores. A terceira etapa é pedir para as pessoas que sofrem. Peça para os desvalidos, para os órfãos, para os sem-teto, para as pessoas doentes, para os suicidas. Tanta coisa que a gente pode pedir, né? Tanta coisa que a gente pode solicitar a Deus que ajude tantas pessoas que estão muito, mas muito pior do que nós. E a última etapa, aí você pode fazer o seu pedido. É interessante essa oração conectada de 4 etapas. Eu já fiz com um pedido e deu certo. Então eu deixo aqui a dica. É bem interessante. Oi? Posso repetir. A primeira etapa é agradecer. A segunda etapa é conectar-se com todas as coisas positivas do universo. Tentar conectar-se com as pessoas que estão orando nesse momento, com os espíritos superiores, conectar-se com a natureza, com tudo aquilo que tem de maravilhoso no nosso planeta Terra. A terceira etapa é pedir por aqueles que sofrem. E a quarta etapa é pedir para você fazer o seu pedido. E é interessante que a gente tem que pedir também para Deus, viu? Às vezes a gente acha que é sinal de humildade não pedir a Deus. Está errado. Kardec diz que, aliás, Hamed fala que nós precisamos ser humildes e pedir. Essa posição de humildade, de colocar-se abaixo de Deus,
e fazer o seu pedido, mostrar para ele o que você quer, também é muito importante. É claro que ele sabe, mas ele sabe de tudo que eu preciso, sabe, com certeza ele sabe, mas você precisa de falar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa de pedir. Muito bem. Outra coisa que é bem interessante, que eu gosto muito de citar, é Chico Xavier. Chico Xavier era alegre, gente. Que ser humano fantástico. Que coisa. Eu não consigo me lembrar de Chico sem vê-lo sorrir. A imagem que eu tenho de Chico é sempre sorrindo, com aquele sorrisinho tímido, né? Ele sorria sempre, ele era muito feliz. Talvez ele estava mais próximo também dessa conexão com Deus, ele sabia talvez que ele era um espírito imortal, ele tinha plena consciência disso, então os sofrimentos, ele sabia que eram passageiros. Certamente isso aliviava as suas dores, as suas dificuldades. Então ele sorria, ele era feliz. Você quer caso mais interessante que o caso do Chico contando no Pinga Fogo? A história do avião, quando Emmanuel disse para ele: se você tiver que morrer, Chico, morre com educação. Que ele arrumou um escândalo no avião quando ele ficou sabendo que o avião ia cair. E ele conta isso no Pinga Fogo, todo mundo já viu? É fantástico. Ele conta rindo, né, achando graça de si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa aprender a rir dos nossos erros. Rir de si mesmo. Não levar a vida tão a sério. Rir dos seus problemas, dos seus defeitos, daquilo que você precisa de... Tem gente que é tão assim, tão sistemático, que não consegue rir dos seus próprios problemas, não é? Não consegue rir daquilo que você faz de errado. A resiliência, que é uma palavra bem interessante, que significa adaptar-se às situações do momento. A gente sabe que cada momento exige de nós diferente postura. Aquele livrinho verde esqueci como que ele chama, Lorival, acho que é o autor, um livrinho de mensagens. Ele tem uma mensagem que fala assim: cada momento exige de você diferente postura. Procure adaptar-se às situações do momento. Então a gente tem que saber viver, a gente tem que aprender a viver. Então, nesse momento eu posso ter uma postura mais séria, nesse momento aqui eu posso ficar mais relaxado, eu posso ficar mais tranquilo, adotar uma postura mais resiliente, adaptar-se às situações do momento. É muito interessante, porque vocês podem reparar que aquela pessoa que é resistente demais, ela sofre muito. A pessoa que é resistente, fala que isso aqui é pedra e vai morrer pedra até o fim, mesmo sabendo que não é. Ou que ela acredita que seja, seja lá o que for. Nós precisamos aprender a ser resilientes. O mundo é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica, e a gente não sabe de nada não, a gente sabe de bem pouca coisa nessa vida. A gente sabe de pouca coisa nessa vida. A doutrina espírita, imagina o tanto de coisa que tem pra gente estudar. A gente sabe uma migalhinha de nada. A gente sabe bem pouca coisa. Então não adianta ficar teimando com as coisas, ficar teimando com as pessoas. É preciso desenvolver em nós a resiliência. Tem alguns livros aqui que eu acho muito interessantes, que já salvaram pessoas da minha família em momentos de depressão e dificuldades, que eu deixo aqui como sugestão. Para mim foi muito bom. Tem um livro que se chama O Poder do Agora, que é fantástico. Tem um outro livro que, embora não seja um livro espírita, a gente vê sempre ele facilitar, tem até nessa bancadinha aí, que é Alegria e Triunfo. Não é espírita, mas é um livro que é divulgado no espiritismo, porque ele só tem coisa boa, só tem ensinamentos que são cristãos. O livro Escutando Sentimentos, de Hermance Durfort. O livro Reforma Íntima, também de Hermance Durfort. Um Modo de Entender, de Hamed. Hamed é um escritor, na minha opinião, maravilhoso, porque ele nos ensina a desapegar dessas correntes que a gente ainda se mantém preso. Eu gosto muito dele. E outras coisas que a gente pode fazer: descobrir primeiro aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, e procurar fazer alguma coisa. Vai pintar, vai dançar,
vai fazer uma viagem, fazer uma caminhada, vai cozinhar, fazer amigos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para desenvolver alegria em nós, um ânimo em nós. Então a gente precisa de dar o primeiro passo. É difícil quando a gente está na depressão, quando a gente está com um problema, é muito difícil dar o primeiro passo, eu sei que é. Mas tenta, é despacito mesmo, é devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá. Vamos moldando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que a gente vai conseguir manter o bom ânimo. E talvez as pessoas, alguém pode estar pensando assim, mas eu não estou passando por nenhum problema, eu estou bem, meu ânimo está ótimo. Eu não preciso ficar criando essas estratégias, não. E a gente precisa pensar o quê? Na prevenção. A nossa vida muda o tempo todo. Hoje a gente pode estar numa situação, amanhã podemos estar numa situação completamente diferente, podemos perder um ente querido, podemos ter uma doença, algo que nos deixa perturbados. Então a gente precisa o quê? Investir na prevenção, trabalhar isso para que o dia que chegar a dor, a gente saiba lidar com ela. Eu gostaria de fazer, já estou terminando, gostaria de fazer uma meditação para que a gente possa romper com esse homem velho que é o homem em nós, que permanece em nós, que ainda está preso aos paradigmas, às crenças, aos preconceitos, aquilo que nos acorrenta na nossa vida. É uma meditação do livro Reforma Íntima, de Hermance Dufour, e eu gostaria que vocês pudessem respirar fundo. Inclusive a respiração, gente, sabia que a respiração e a meditação também é uma forma da gente adquirir saúde física e mental? A gente às vezes esquece que respirar também é uma dádiva divina e também nos tranquiliza para a saúde. Então que a gente possa respirar fundo, ficar numa posição confortável. Vamos fazer aqui uma viagem. Hermance Dufour nos fala que nós não matamos aquilo que fomos e nem exterminamos com o passado. Tudo que aconteceu em nossa vida, seja de ruim ou de bom, é nosso, permanece em nós. Mas o que a gente pode fazer é nos harmonizarmos. Vamos então meditar e encontrar com o nosso homem velho. Feche os olhos e guarde na alma a indeclinável certeza de que será uma feliz experiência com o teu autoencontro. Imagine esse sol. Imagine um campo verdejante, florido, rico de natureza. Respire o ar do campo. Você está muito bem, muito bem. Um bem-estar invade a sua alma. Abra os braços e sinta a brisa roçando o seu corpo em confortadora sensação de alívio e esperança. Imagine que sobre a sua cabeça está surgindo uma esfera luminosa com uma luz muito intensa e balsamizante. Essa luz é o divino fluxo de Deus. Imagine que essa esfera adquire uma luz de cor prateada azulada e essa luz envolve todo o seu corpo. Sinta-se calmo, confiante, sinta-se capaz e feliz. Observe agora, a alguns metros à sua frente, nesse campo maravilhoso, uma outra esfera idêntica faz o mesmo procedimento. E você percebe que lá dentro há alguém a agitar-se, a contorcer-se e esbravejar-se. A princípio você se assusta, mas mantenha seu vínculo com a esfera de luz que te envolve e ore pelo ser da outra esfera. Não se sabe a razão de sua dor, ele
isso é uma verdade. Esse é o seu estado. Deus o abençoe com paz. Mas não chegue perto da outra esfera. Mantenha sua distância inicial. Agora observe com mais amor quem está lá. Não pode ser, mas é verdade. É você mesmo. Sim, é o seu homem velho, a sua criação. Olhe-o com amor, sem se aproximar. Procure externar os melhores sentimentos para com ele. Ele não diz nada, todavia, ouve-te os sentimentos e agora fixa os teus olhos. Olhe-o também. Perceba que ele é uma cópia de você, apenas no estado mais desgastado e triste. Veja que as esferas estão sumindo, contudo, vocês ainda não podem se tocar. Não receie o encontro, mas não lhe toque. Apenas fale com ele. Pergunte-lhe as razões de suas tristezas, de seus desgastes. Indague-lhe o que quiser, ou apenas sinta-o. Vá procurando sentir as palavras que vamos dirigir. Quero lhe conhecer melhor, meu homem velho, e quero lhe propor uma amizade. Eu sou responsável por você. Sou seu criador. Então não lhe posso querer mal. Pelo contrário, quanto mais amadureço, mais o amo e o respeito, sem recriminação, sem repúdio. Só quero que entenda que não posso mais ceder a seus pedidos. Conheci os ensinamentos de Jesus e desejo imensamente os ensinos do Mestre. Perdoe-me, mas não posso mais atender os seus desejos, que em verdade eram os meus em outro tempo. Eu desejo ser livre. Eu amo, pode acreditar, embora nem sempre saiba lidar fraternalmente com os teus convites. Mas estou aqui para isso. Aprendi a sentir o teu calor emocional, sem medo e sem cobrança. Venha comigo. Você não necessita mais das formas infelizes do prazer como eu lhe ensinei. Existem outras coisas que eu quero lhe ensinar. Eu serei paciente. Sentaremos assim na relva, um ao lado do outro, e ficaremos longamente olhando o horizonte. Porque não concorde com suas propostas não significa que eu lhe queira mal. Tenho agora outras metas e não posso traí-las. Sua energia pode ser muito útil a esses novos propósitos e as metas podem ser nossas. Venha, ajude-me. Eu quero lhe dar vida, pois do contrário ficará preso ao passado, ficará só, cultivando desejos irrealizáveis, se ferindo. Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se hoje eu ceder às tuas propostas, serei eu o infeliz, o solitário, o arrependido. E além disso, prejudicaremos outras pessoas, como nós já fizemos algum dia. Dê-me as tuas mãos. Metalize suas mãos estendidas com jatos de luz verde clara e muito amor. Toque as mãos dele. Ele tem receios, abaixa a cabeça, sente-se humilhado, sem norte. Olhe em meus olhos, sinta o meu sentimento de amor por você. Você é meu filho e eu o amo como filho. Venha, abrace-me. Jesus vai nos abençoar. Faça agora o encontro divino e redentor. Vá, abrace-o com muito amor. Dê-lhe um terno e longo abraço e permaneça sentindo as emoções desse encontro por algum tempo. Enfim, seu homem velho renova-se em luz e se funde com você em paz.
Podem abrir os olhos.